altura do monte que à frente está, e firme o seu olhar no Senhor. Se Deus te prometeu algo novo, Ele fará, porque Deus pode sim, Deus pode tudo transformar. Esqueça a altura do monte que à frente está, e firme o seu olhar no Senhor. Ouve, louve, os povos cantem aleluia. louve, Aleluia ao Cordeiro Santo. aleluia. Louve, 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 Os povos cantem aleluia. louve, Aleluia ao Cordeiro Santo. aleluia. Agora, eu nunca mais serei o mesmo do meu coração. Jesus tirou um peso da morte e me livrou. Eu sou mais forte que o inimigo. Agora eu nunca mais serei o mesmo do meu coração. Jesus tirou um peso da morte e me livrou. Eu sou mais forte que o inimigo. Agora eu nunca mais serei o mesmo do meu coração. Jesus tirou um peso da morte e me livrou. Eu sou mais forte que o inimigo. Agora eu nunca mais serei o mesmo do meu coração. Jesus tirou um peso da morte e me livrou. Eu sou mais forte que o inimigo. Agora eu sou livre, nele sou livre, nele sou livre, livre. Nele sou livre, nele sou livre, nele sou livre, livre. Nele sou livre, nele sou livre, nele sou livre, livre. Nele sou livre, 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 livre. Eu nunca mais serei o mesmo do meu coração. Jesus tirou o peso da morte e me livrou. Eu sou mais forte que o inimigo. Agora eu nunca mais serei o mesmo do meu coração. Jesus tirou o peso da morte e me livrou. Eu sou mais forte que o inimigo. Agora eu nunca mais serei o mesmo do meu coração. Jesus tirou o peso da morte e me livrou. Eu sou mais forte que o inimigo. Agora eu nunca mais serei o mesmo do meu coração. Jesus tirou um peso da morte e me livrou. Eu sou mais forte que o inimigo. Agora eu sou livre, nele sou livre, nele sou livre, livre. Nele sou livre, nele sou livre, nele sou livre, livre. Nele sou livre, nele sou livre, nele sou livre, livre. Eu sou livre, 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 livre. Eu nunca mais serei o mesmo do meu coração. Jesus tirou o peso da morte e me livrou. Eu sou mais forte que o inimigo. Agora eu nunca mais serei o mesmo do meu coração. Jesus tirou o peso da morte e me livrou. Eu sou mais forte que o inimigo. Com bom e com suave, viver em comunhão com os meus irmãos. Com bom e com suave, viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Ó, com bom e com suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. A casa tá cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. E a hipocrisia ficou lá fora, e a falsidade mandamos embora. É muita festa, oh, aqui na casa do Senhor. Com bom e com suave, viver em comunhão. Ó, com bom e com suave, viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Ó, com bom e com suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. A casa tá cheia da sua glória, tem muita bênção, tem muita vitória. E a fofoca ficou lá fora, e a hipocrisia mandamos
vamos embora. É muita festa, oh, aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão. Agora para encerrar, vai lá. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave é viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos, com os meus irmãos, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com as minhas irmãs, com os da direita, com os da esquerda, com os meus irmãos, com os meus irmãos, com os meus irmãos, com os meus irmãos, vai! Com bom e com suave, viver em comunhão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluias! Foi só um ensaio, hein, gente? A noite vai ser para quebrar. Aleluias! Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom poder louvar o seu santo nome, Senhor. Aleluia. A sua presença, Senhor, é o que nós mais precisamos. É o que nós dependemos, ó Deus. Aleluia. É o que nós mais queremos. O seu amor me trouxe aqui para entender que sou de ti. Em outros lugares eu busquei, em tua presença achei o meu lugar. O seu amor me trouxe aqui para entender que sou de ti. Em outros lugares eu busquei, em tua presença achei o meu lugar. Eu sou dependente da tua glória. Fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença. Eu só quero te contemplar. Eu sou cante com seu coração, meu irmão. Eu só quero te contemplar. O seu amor me trouxe aqui para entender que sou de
quero te contemplar. Eu só quero te contemplar. Quero ouvir as vozes. Declare a Ele, faça uma declaração de amor a Deus. Eu só quero, sim, Senhor, eu só quero eu só quero te contemplar. Aleluias. Quantos almejam por mais e mais a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar? Que possamos buscar a face do Senhor continuamente. É este que Ele procura, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E assim como o salmista, nós podemos dizer: para onde fugirei do Teu Espírito? Se tomar as asas da alva, ali o Senhor está. Se habitar no profundo do mar, até ali a Tua mão me susterá. Esse é o nosso Deus. E eu quero convidar você que tem algo para apresentar na presença do Senhor nesta manhã. Que você saia do seu lugar, venha com fé. A palavra do Senhor nos ensina a orar com fé, não duvidando. Porque Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos e pensamos, pelo poder dEle que opera em nós. Nós somos dependentes do Senhor. Sem Ele nós nada podemos fazer. E eu quero convidar você a sair do seu lugar, a apresentar a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus planos e os seus projetos. Estamos caminhando para o final do ano, mas o ano ainda não acabou. E o Senhor tem muitas coisas para realizar nas nossas vidas. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Mas algo muito especial do nosso coração, que nesta manhã nós queremos compartilhar com toda a igreja mais uma vez. Hoje à noite inicia o culto Júnior, glórias a Jesus. Pastor Cristo, essa semana o nosso pastor presidente compartilhou na rede social a alegria do nosso coração de estar avançando, acreditamos na nova geração. E eu quero convidar, vem Diego, vem Natália, se os demais líderes que estão caminhando com vocês estiverem aqui também, venham aqui à frente, toda a equipe. Se não, venham vocês. É um avanço, irmãos, nós queremos que as nossas crianças cresçam com esse entendimento de serem totalmente dependentes do Senhor. O mundo e as ideologias deste mundo jamais vão destruir aquilo que Deus tem para realizar na vida das nossas crianças. Somos uma igreja que investe na nova geração. Eu quero convidar, venha Diego, venha Natália, em nome de Jesus, Bárbara. Você que está no seu lugar, se você puder levantar as suas mãos como sinal de bênçãos, tanto para os irmãos que estão aqui na frente, colocando algo na presença do Senhor, como também essa equipe maravilhosa. Estou muito feliz. Vou chamar o pastor Cristo também aqui à frente depois. Você pode se ajoelhar, nós queremos orar por vocês. Seus filhos não serão os mesmos, creiam nisso, viu? Porque a cada encontro, a cada ministração, a presença do Espírito Santo se fará naquele lugar. Sim, Deus, nós somos dependentes do Senhor. E como igreja, Pai, nós temos clamado pelo avanço. Ó Deus, pedindo sabedoria, graça, unção e visão. E nós te louvamos, ó Deus, porque a seara é grande, mas o Senhor tem levantado trabalhadores, ó Deus. Nós te louvamos pela vida do Diego, teu servo, teu filho, vocacionado, ó Deus, separado, ó Deus, por ti. Nós te louvamos, ó Deus, porque aquilo que os seus olhos não contemplaram, aquilo que não chegou, ó Deus, aos seus ouvidos, aquilo que não penetrou no seu coração, são as preparações do Senhor para esse novo tempo. Abençoamos a vida do Diego com toda a sorte de bênçãos. Colocamos, ó Deus, a vida da sua esposa, Natália. Obrigado, ó Pai, por esse coração missionário, por esse coração que ama vidas, ama pessoas. E pedimos que nesse novo tempo o Senhor venha derramar, ó Deus, em nome de Jesus,
Sobre este casal, unção, graça, sabedoria, sensibilidade, visão, para trazer e atrair o coração de cada criança aos teus pés. Obrigada, Senhor Deus, pela vida da Bárbara, Senhor Deus, que se colocou como instrumento do Senhor nesse tempo para ser bênção na vida dessas crianças. Ó Deus, que marcará a história delas para sempre. Abençoe a tua filha, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor. Glórias, glórias, glórias sejam dadas ao teu nome, Senhor Deus. Porque é o Senhor que convoca, é o Senhor que chama, é o Senhor que prepara. Ó Deus, e nós te pedimos, ó Deus, sobre toda a equipe, pedimos sobre a vida da Cássia também, ó Deus, a unção do teu Espírito Santo. Ah, Deus, nós colocamos cada pedido apresentado nesta manhã, cada joelho que se dobra, cada lágrima que é derramada. Oramos diante de um Deus que trabalha por aqueles que em ti esperam. E nós dependemos do Senhor, nós amamos a tua presença e dizemos, Senhor, a nós pertencem os planos do nosso coração, mas nós queremos viver a resposta que vem da boca do Senhor. Em teu nome nós oramos, em teu nome nós glorificamos e dizemos, somos e seremos em nome de Jesus dependentes do Senhor. Longe de nós, ó Pai, tomarmos alguma decisão, darmos um passo, se o Senhor não estiver conosco. Ah, Deus, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê discernimento e sensibilidade para ouvir a doce voz do teu Espírito Santo. Em teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Dependente da tua glória, fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença, eu só quero te contemplar. Eu sou dependente da tua glória. Fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença, eu só quero te contemplar. Eu só quero te contemplar. Eu só quero te contemplar. Aleluias, aplauda mesmo o poderoso nome de Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Você pode se assentar, por gentileza. No início da transmissão nós tivemos um probleminha técnico, mas no finalzinho deste culto nós vamos organizar e nós vamos deixar o link disponível. Então, se você puder compartilhar com aqueles que não puderem estar de manhã, compartilhem, porque Deus tem uma palavra para o seu coração e para aqueles também que não puderam estar conosco. Se você está aqui pela primeira vez, tem uma notícia muito especial para o seu coração. Nós queremos conhecê-lo e preparamos um ambiente muito especial para acolher você. Então, após esse culto, você é convidado a estar ali no nosso espaço VIP, a sala VIP, onde nós queremos saber o seu nome, conhecer um pouquinho da sua história, orar por você, como também tomar um cafezinho, ter uma água com gás ali geladinha esperando você. Não fique de fora. Aqui na nossa igreja você perceberá que é tudo sobre Jesus. Nós queremos aqui conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então seja muito bem-vindo, não vá embora sem antes passar e conhecer o espaço preparado especialmente para você. Nós também nesse momento nós estaremos entregando na casa do Senhor nossos dízimos, as nossas ofertas. E como é bom podemos morar num país livre, onde nós temos essa liberdade de expandir o reino de Deus. E há lugares que o Evangelho não tem essa possibilidade, mas Deus tem levantado homens e mulheres corajosos para se colocar nesses campos missionários. E se eles podem estar lá, é porque tem uma igreja que sustenta financeiramente e espiritualmente. Então, neste momento, você é convidado a trazer os seus dízimos na casa do Senhor. E a Bíblia fala para que haja mantimento na casa do Senhor. Então, que você possa se sentir privilegiado de abençoar esta casa. E não apenas esta casa, mas até os confins da terra. Porque os recursos levantados neste lugar
são para expandir o reino de Deus. Fazemos investindo em missões locais, neste lugar, em Campo Grande, no estado, em todo o Brasil, até os confins da terra. Então, que você coloque um sorriso no rosto e diga: Senhor, obrigada. Obrigada, porque eu tenho o privilégio de ser instrumento do Senhor para a expansão do teu reino e espalhar para este mundo as boas notícias, que um dia todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Então, quando você for ministrado por essa canção, você tem a oportunidade de sair do seu lugar, se assim você desejar, consagrar aqui na frente, ou através das informações que estão no nosso telão, à frente da sua cadeira, lembrando sempre que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Deus enviou Jesus ao mundo, Jesus se entregou por mim e por você, e que nós possamos ser gratos a Deus por essa obra da cruz, e dizer: Senhor, obrigada, porque um dia o Senhor me alcançou, e tudo que eu tenho pertence ao Senhor, e eu consagro meus dons, meus talentos, e os recursos também para o teu reino. Você pode colocar a mão no seu coração? Porque no coração, porque do coração procede as fontes de vida. A Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Esse mundo tenta seduzir muitas vezes naquilo que nós investimos, naquilo que nós adquirimos. E a Bíblia fala muito sobre contentamento, porque eu e você muitas vezes investimos naquilo que nós não precisamos. E a Bíblia fala: por que você gasta o dinheiro naquilo que não é pão? E que nós possamos investir naquilo que Jesus investe, em vidas, que vidas sejam alcançadas através de todo o recurso levantado neste lugar. Pai, som do nosso coração, e perceba, Espírito Santo de Deus, alegria em poder fazer parte desta casa, alegria em poder, ó Deus, dizimar, ofertar nesta casa, que trata com tanta responsabilidade e lisura cada recurso levantado. Obrigada, Senhor, porque riquezas e honras vêm das tuas mãos, e nós consagramos nesta manhã no teu altar de graça. Consagramos nossas vidas, famílias, planos, projetos. Consagramos a Ti o nosso tempo. Como é bom, maravilhoso estar neste lugar, Te louvando, Te adorando. Tu és digno, Senhor. Mas nós também, com alegria no nosso coração, consagramos a Ti os recursos que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Nos dê sabedoria, nos dê diligência, e nos ensine, Senhor, a cada dia investir no Teu reino, investir em vidas. Obrigada porque o ministério deste lugar tem, ó Deus, crescido, tem se expandido. Obrigada, Senhor Deus, mais uma vez, por mais um culto que estamos, ó Deus, ó Pai, dando oportunidade de existir para que as crianças, ó Deus, na linguagem delas sejam abençoadas. São recursos levantados desta casa, e nós Te louvamos por toda a estrutura, mas Te louvamos ainda mais, ó Deus, pelas vidas que o Senhor tem, ó Deus, levantado e avivado neste lugar para a Tua obra. Receba, Senhor Deus, este momento como expressão do nosso louvor, da nossa gratidão e nossa honra e reconhecimento daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em Teu nome nós oramos, no precioso nome de Jesus, com gratidão no nosso coração. Obrigada, Senhor. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim. E com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus, sem
mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Nada pode parar o autor da vida. Aleluia. Podemos assentar, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Que manhã abençoada, manhã que o Senhor nos deu, onde nós podemos adorá-lo com toda a liberdade, permitindo que Ele ministre ao nosso coração a sua palavra, para que nós sejamos edificados com uma finalidade e não outra: glorificar ao nome do nosso Deus. É para isso que nós estamos aqui. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos aí no seu lugar. Nós vamos iniciar esse momento da palavra do Senhor com oração, pedindo para que Deus ministre sua palavra com liberdade, para que a nossa mente e nosso coração estejam abertas à palavra do Senhor, que Ele, e não eu, fale com você. Amém? Feche seus olhos no seu lugar, vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, nessa manhã, nós nos voltamos para Ti mais uma vez. Nós nos voltamos ao Senhor para glorificar ao Senhor pelo bem que o Senhor nos tem feito, pelo cuidado do Senhor para com a nossa vida, pela provisão que o Senhor tem derramado sobre os nossos lares. O Senhor não só não tem faltado, como não tem permitido que nós sentíssemos falta de nada. A nossa gratidão é colocada diante do Senhor, porque nós somos edificados, instruídos, ensinados e conduzidos pela Tua vontade por meio da palavra. Nós temos a liberdade de, diante do Senhor, abrir a nossa mente e o nosso coração e colocar no altar do Senhor todas as coisas que vêm à nossa mente e ao nosso coração.
E a minha oração em especial é que nessa manhã a parábola de Jesus nos edifique, que nós possamos ser edificados mais uma vez pelos teus ensinos. É isso que eu oro, te pedindo em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós retomamos a nossa série de mensagens, as parábolas de Jesus, como você já tem acompanhado há algum tempo, e se você ainda não acompanhou ou perdeu alguma das ministrações da série, você tem todas elas disponíveis em uma playlist no YouTube e também no nosso aplicativo ou site. Agora, se você quiser ouvir as ministrações enquanto dirige, enquanto lava a louça, eu geralmente escuto audiobook e ouço podcast lavando louça lá em casa, né? Eu vou bem devagarzinho, não sei como é que você faz, mas eu tenho uns toques, eu primeiro tenho que separar prato, talher, copo, para depois começar a lavar, porque eu bugo se eu não faço assim. Aí nessa brincadeira, uma simples louça de 2 pessoas lá em casa dura 1 hora. Dá tempo de ouvir um sermão, dá tempo de ouvir um podcast. Se você quiser ser edificado por essa série de mensagens, acesse o nosso aplicativo. Lá na aba tem uma nuvenzinha assim, ó, você clica nela, vai abrir o nosso SoundCloud. Lá tem todas as nossas mensagens bonitinhas listadas para você poder ouvir. Se você gosta de podcast, você vai gostar de ouvir também a palavra do Senhor em áudio. Amém? Vamos à leitura do texto. Hoje eu queria falar sobre um tema bem interessante. Nós vamos falar sobre uma parábola, como é que eu posso dizer, sagaz. A gente vai entender isso. O tema da palavra de hoje é uma lição sobre a sabedoria da serpente. Título capcioso, né? Vamos à leitura do texto que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 16, versículos de 1 a 13. O Evangelho segundo Lucas, 16, de 1 a 13. Ok? Todos encontraram. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz aguenta. Teve um aguenta aí. Leio aqui na Nova Versão Transformadora, eu acho mais fácil de ler nessa tradução. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 1. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos, guarda essa informação. Um homem rico tinha um administrador que cuidava dos seus negócios. Certo dia foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: "O que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, pois não pode mais permanecer neste cargo." Versículo 3. O administrador pensou consigo: "E agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e eu sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como vou garantir que as pessoas recebam as suas casas, me recebam nas suas casas quando eu for despedido." Versículo 5. Ele convocou todos os que deviam dinheiro ao seu patrão e perguntou ao primeiro: "Quanto você deve ao meu patrão?" O homem respondeu: "Devo 100 tonéis de azeite." Então o administrador lhe disse: Pegue depressa a sua conta e mude-a para 50 tonéis. Versículo 7. Então você deve ao meu... "E quanto você deve ao meu patrão?" perguntou ao segundo. "Devo cestos grandes de trigo", respondeu ele. E o administrador disse: "Tome a sua conta, mude-a para 80 cestos." O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos a lidar com o mundo ao redor do que os filhos da luz. Esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Se fossem fiéis nas pequenas coisas, se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão desonestos nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria algo que é de vocês? Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Até aí. Essa é uma parábola bastante interessante. O Senhor Jesus
utiliza dessa ferramenta chamada parábolas para falar de verdades eternas e espirituais, práticas também sobre o nosso dia a dia, mas fazendo alusões a histórias que não necessariamente precisam ter acontecido, mas que trazem um princípio para que a gente pense sobre a verdade que ele está nos ensinando. E elas são assim, alusivas, são geralmente amplas de gamas de significados, mas elas têm um propósito muito claro. E apenas aqueles que conseguirem discernir a mensagem do reino conseguem captar essa mensagem. Essa mensagem exige que a pessoa pense. Então Jesus está falando com os seus discípulos. E aqui a gente tem uma diferença significativa para outras parábolas onde Jesus se comunica, por exemplo, com os fariseus ou com os saduceus, com algum mestre da lei, ou então com os gentios, ou então quando ele fala com outros públicos. Aqui Jesus está falando com os seus discípulos. E a lição é uma lição que você pode talvez até considerar corriqueira. Jesus está mais uma vez falando sobre riquezas. Não é a primeira vez que Jesus fala sobre isso. E para muitas pessoas, esse é mais um texto que corrobora o entendimento de uma teologia voltada totalmente para a prosperidade, onde nós podemos entender, talvez, de que Jesus e o reino de Deus estão completamente montados em torno das questões relacionadas às posses, ao dinheiro e à administração de bens. É exatamente aí que mora o perigo, porque para muitas pessoas esse é mais um texto que fala sobre a sagacidade do crente e sobre a necessidade dele de estar astuto a ganhar mais dinheiro. Para muitas pessoas, textos como esses podem ser utilizados para que elas entendam ou alimentem o seu entendimento de que Deus as chamou para serem prósperas e cheias de riquezas. E é exatamente o oposto que o Senhor Jesus está falando. Veja muito bem, antes de nós entrarmos nos detalhes dessa parábola, tá? Em nenhum momento das Escrituras, o Senhor Deus vai dizer assim, olha, eu sou inimigo das propriedades privadas, eu sou inimigo da condição de você ter recursos em casa. Não existe nenhuma abordagem nesse sentido. O que os textos nos deixam claro é que o Senhor condena o amor a estas coisas. Existe uma grande diferença entre você ser uma pessoa prudente e você ser uma pessoa dada ou apaixonada pelos seus bens e pelo seu materialismo. Ok? Existe uma diferença entre essas duas coisas e é sobre isso que se trata essa parábola. Aqui a gente tem Jesus contando uma história que narra a relação de um administrador com o seu senhor. E algumas pessoas até podem relacionar as figuras que estão nessa história com as figuras que a gente tem, por exemplo, na parábola dos talentos, onde a gente tem o proprietário, que é uma representação de Deus, e a gente tem aqueles que administram os talentos. Mas a aplicação aqui é um pouco diferente, porque aqui Jesus não dá margem para que nós entendamos que o Senhor, dono das posses, e aquele a quem as pessoas devem, é uma representação de Deus. Na verdade, ele está falando sobre uma relação comercial, e é a partir dessa relação comercial que a gente entende o princípio. Ok? Tranquilo? Então não dá para a gente olhar para esse texto, em primeiro lugar, e dizer assim, olha, Deus está dizendo, parabéns, administrador astuto, você foi esperto em passar a perna e sair por cima. Não é essa a mensagem, porque o proprietário do texto não é uma paráfrase de Deus. Amém? Tranquilo até aqui? Então vamos avançar. Agora sim, nós chegamos a um breve momento onde Jesus se atenta a passar para a gente detalhes que são pertinentes, e eu quero fazer essa leitura para você. O proprietário, diferente da parábola do administrador fiel, não representa Deus ou Jesus, mas sim apenas alguém que está dentro de relações comerciais corriqueiras. Serve de pano de fundo para a apresentação do ensino de Jesus que se dá às atitudes do administrador. Observe também que a linguagem do texto é bastante específica. O mestre não admira a postura vilanesca do administrador sobre esse homem passar a perna no chefe, a fim de conseguir sair por cima quando ele for punido. Certamente ele não aprovava a falta de lealdade do homem ou respeitava seu caráter malvado. Ele elogiou foi a engenhosidade providencial.
O texto diz: o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. O versículo 8 diz isso. Aqui, pode passar o slide, por gentileza? A gente vai ter um destaque bastante interessante. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu astutamente. A palavra que está ali é frônimos. Meu grego está bem destreinado. Frônimos. Essa palavra significa prudência ou modo precavido de agir. Quando a gente olha para o texto e presta atenção no comportamento do administrador astuto, e vamos usar essa palavra para se referir a ele nesse momento, a gente está olhando aqui sobre uma atitude de contenção de danos. É isso que causa a admiração no texto. Preste bastante atenção nisso. O administrador agiu baseado nos seus próprios interesses e foi descoberto. Diante de uma iminente demissão, ele toma uma atitude interessante. Ele perdoa parte ou quase todas as dívidas das pessoas que devem ao patrão, a fim de que essas pessoas desenvolvam por ele gratidão. E que ele tenha, a partir de agora, nessas pessoas que antes ele apertava cobrando, uma relação de amizade e de dívida. Ele se coloca, então, em uma posição de ser alguém que proveu sobre esses devedores. E agora os devedores não olham mais para o senhor dele como a quem eles devem algo, porque eles, afinal de contas, pagaram alguma coisa, mas eles olham para esse administrador como alguém que foi quem resolveu o seu problema. É essa mudança na forma como as pessoas percebem o administrador astuto que chama a atenção, porque ele agiu de forma prudente. Ele estava pensando em não passar pelo perrengue, em não passar pela humilhação, que quando ele for punido, e aqui tem algo bastante interessante, ele sabe que será punido, e você enxerga no texto uma coisa bem interessante, ele não nega. Ele não nega. E essa é uma lição bastante pertinente para nós. Quando nós estamos em falta, estaremos em falta em momentos da nossa vida, com as pessoas que nós amamos, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos familiares. Talvez nós sejamos descobertos, ou talvez a punição pela nossa falta virá contra nós. E uma atitude que é louvável nesse texto é a atitude do reconhecimento. Eu sei que não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Você já se deparou com uma situação assim? Onde tentar negar os fatos não vai resolver? É exatamente isso. As pessoas que tentam negar os fatos, negar as ofensas que causaram, negar a responsabilidade sobre as dores, os sofrimentos, os prejuízos que causaram, elas não estão enganando as outras pessoas, elas estão enganando a si mesmas. Quando eu não lido com o fato de que a punição e a responsabilidade e a consequência do meu pecado virá sobre mim, a figura é totalmente diferente. Quando eu enxergo que a punição e o resultado virá. Porque agora eu preciso lidar com uma outra parte da situação. Como eu posso minimizar os danos? Ok? Essa é a primeira lição sutil que a gente pega no texto. Mas o texto continua. Então, nós conseguimos enxergar que o administrador faz uma escolha sagaz. Ele cria laços de amizade que serão para ele extremamente importantes, para que ele não seja jogado na desgraça. E aqui está a importância da gente entender por que Jesus está falando isso aos discípulos. Por que Jesus está falando isso para os crentes? Porque Jesus está dizendo o seguinte, veja bem, aqueles que não têm a preocupação com o eterno, com aquilo que é infinitamente mais precioso e valioso, estão muito mais preocupados em garantir que estarão em condições melhores do que estão hoje, do que nós, que não plantamos relacionamentos sadios muitas vezes. Aqueles que são os filhos do mundo, eles estão muito mais
espertos a criar relacionamentos com a motivação errada, mas ainda assim criar relacionamentos que lhes serão proveitosos, do que nós, porque nós não criamos esses relacionamentos. Qual é a crítica de Jesus? A crítica de Jesus é que o administrador astuto sabe que ele precisa de relacionamentos para permanecer. E que nós, que temos uma preocupação muito superior, nós que temos uma mentalidade transformada, devemos então plantar relacionamentos com ainda mais pujança e com ainda mais intensidade e profundidade. E qual é o caminho que nós tomamos? É esse. Nós nos posicionamos diante dos nossos relacionamentos com a mesma intensidade de que estivéssemos tentando evitar que uma desgraça ou que a vergonha viesse sobre nós? Nós plantamos relacionamentos e investimos em relacionamentos dessa forma? Ou apenas quando a nossa natureza humana nos chama a defender os nossos próprios interesses? Vocês conseguem enxergar aonde está o problema? Bom, a partir daí, nós conseguimos enxergar pela fala de Jesus, pelo menos 3 lições sobre esse texto que nós podemos aprender da parábola para que nós possamos aplicar na nossa caminhada com Deus. Afinal de contas, essa é uma parábola com ensino para os discípulos. Então, se você é discípulo, me acompanhe. A primeira lição é: o dinheiro deve ser usado para o bem dos outros. E aqui eu vou fazer aquela minha dinâmica de pastor. Você repete comigo? O dinheiro deve ser... Pode projetar para a gente aí, Dudu? O dinheiro deve ser usado para o bem dos outros. Pare e pense. O quanto da nossa administração nós fazemos pensando nas relações que a gente tem com outras pessoas e na possibilidade de abençoar outras pessoas? O quanto a gente faz por isso? Porque dentro da mentalidade da lei, do cumprimento da lei mosaica, a lógica é bastante simples. Você se compromete com 10% da sua arrecadação, ou com porcentagens maiores, dependendo do dízimo a que se refere quando a gente está falando lá do Antigo Testamento. Mas você se compromete em 10% e você já fez a sua parte. Você se compromete com a sua OMF e está tudo bem. Então eu tenho meu dízimo, meu OMF não me enche o saco e não me pede mais nada. É assim que funciona a mentalidade legalista. Mas a ideia de Jesus estar falando é que os nossos recursos, eles não são só por nossa causa. Eu gosto muito de lembrar da cena da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando então Jesus está ensinando no monte e enxerga que tem uma grande multidão de pessoas e os discípulos estão ali à volta, eles se aproximam de Jesus e dizem o seguinte: mestre, são muitas pessoas, vamos liberar o povo para eles irem para casa comer, porque não tem comida para todo mundo e já está dando a hora do pessoal querer comer alguma coisa. Então Jesus vira para os discípulos e diz exatamente assim: o que vocês têm aí? Presta atenção que na fala de Jesus ele não diz assim: vocês teriam alguma coisa que vocês gostariam de ofertar? Alguém sentiu no coração de partilhar do que tem? Sabe uma coisa interessante sobre Jesus? Ele conta com o recurso dos discípulos. Ele não pede. Ele não consulta. Ele provê justamente para que ele possa utilizar da sua vida. E a nossa mentalidade, ela pode se tornar mesquinha a ponto da gente achar que a nossa participação do reino se limita a um código de regras de valores específicos, a uma porcentagem específica. Sabe, meu irmão e minha irmã, o que eu quero te dizer é que Deus conta com absolutamente tudo que você tem e que você produz. Você sabia disso? Você pode dar um amém no seu lugar, do fundo do seu coração? Que bênção poder pensar por essa perspectiva, não é? Mas olha, eu vou ser bem sincero com você, por mais que seja a verdade, não é algo tranquilo. Porque a gente pensa: ih, rapaz, o meu orçamento, e aquela minha viagem, e aquele negócio que eu queria comprar, e aquele presente que eu ia dar para minha esposa, para o meu filho. Mas e se Deus pedir que nós nos comprometamos, inclusive que abdiquemos dos nossos projetos, dos nossos sonhos em prol de algo maior, talvez em prol de alguém que não merece investimento?
E se Deus pedisse ou nos desse a oportunidade de partilharmos do que temos, que não estava planejado? E se o Senhor colocar diante de nós um revés financeiro, aqui na igreja, em que todos nós estamos como parte do corpo, participando do mesmo problema, nós estaríamos juntos, partilharíamos do que temos, investiríamos dos nossos recursos, nós dedicaríamos aos outros daquilo que o Senhor tem nos dado? Ou a gente cumpre os 10% e está tudo certo, o pastor pelo menos não vai dizer que eu estou em pecado? Bom, essa é uma lição muito importante. Jesus diz assim: por isso lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. O que o texto está dizendo é: invista nas pessoas. Invista nas pessoas. Porque o investimento que a gente faz com dinheiro aqui, para que seja viável um acampamento, um retiro, um culto, um evento, é uma semente para algo que será plantado pelo Senhor e colhido eternamente. É por isso que a liberalidade, ela faz parte da vida do crente. Porque ele entende que as coisas funcionam por conta do engajamento pujante deles. Sabe uma coisa muito interessante que não acontecia na igreja primitiva, lá em Atos, capítulo de número 2? Não existe no texto, em nenhuma linha ou entrelinha, a expressão cantina. A gente não enxerga lá os discípulos e os apóstolos fazendo uma cantina para poder abençoar uma família que estava precisando de recurso. Porque as pessoas que investiam não precisavam levar um lanche ou um café da manhã para casa para poder investir no reino e nas famílias que precisavam de apoio. Elas simplesmente entregavam. Nós estamos maduros para investir assim? Asterisco para a nota do pastor: não estou demonizando cantina, eu estou falando sobre o coração de quem contribui. Em linhas gerais, é um absurdo que a gente precise vender algo para você investir no reino. Você entendeu a lógica? Fechada essa lógica, o que nós fazemos muitas vezes por meio de cantinas e tudo mais, são ferramentas para que a gente consiga também te servir, mas gerar um alcance maior. Beleza. Mas a grande questão é que o nosso coração, diante da necessidade do investimento, é sempre abundante, é sempre generoso. Deus abençoa o coração generoso. Deus sabe que nós temos algo, porque foi Ele que deu, e Ele quer contar com isso. Essa é a mensagem desafiadora. Isso, para Jesus, é a prosperidade astuta, implantar na vida de outras pessoas com os nossos recursos. É difícil, né? É embaçado fazer isso. Eu sei. Mas olha, as lições não se resumem apenas a isso. Nós também somos administradores dos bens de Deus. É a lição número 2. E aí você vai ler junto comigo também. Nós somos administradores. Maravilha? A ideia aqui é que nós recebemos do Senhor para administrar coisas que são maiores do que a nossa própria existência. Você já ouviu inúmeras vezes que quando você partir, você não vai levar absolutamente nada daqui. Não vai sobrar uma palha, R$1, um item de coleção, algo que você cultivou como hobby, não vai sobrar nenhum patrimônio para você. Tudo que ficar, ficará para quem está vivo. Aquilo que nós temos e que recebemos em vida serve para que nós possamos partilhar e servir. Deus está acima de toda a propriedade. Tudo pertence ao Senhor. Nós dizemos isso tranquilamente. Mas nós servimos as pessoas e a Deus com essa mentalidade? A primeira exortação enfatizou a necessidade dos outros. A segunda, o encorajamento para que nós nos examinemos. O cristão que recebe pouco precisa prestar contas da mesma forma do que o que recebe muito. Ambos terão que prestar contas sobre aquilo que fazem com os recursos que recebem. O caráter verdadeiro se mostra como uma pessoa lida com as coisas pequenas. Quem é fiel com o pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também será desonesto no muito. É mais ou menos a seguinte lógica: se a sua vida financeira está uma bagunça, não vai ser aumentando a sua renda que a bagunça vai ser resolvida.
necessariamente. A mudança de mentalidade e a visão precisa ser reprogramada, para que então você consiga resolver os problemas e consiga viver com abundância. Agora, você já deve ter visto gente dizer assim: se eu tivesse mais, eu ajudaria o Ministério X, eu investiria em missões. Sabe por que isso normalmente não se cumpre? Porque no fim das contas não é o impeditivo financeiro, é o coração que não consegue se organizar em torno da generosidade. Porque no fim das contas, a gente não administra para Deus as coisas, a gente administra para nós mesmos. Isso é bem difícil de aplicar. Porque servir a Deus com os nossos bens, com os nossos recursos, é desafio suficiente para que a gente olhe para tudo aquilo que nós recebemos e a gente enxergue não apenas a nossa vida, mas quem nós podemos abençoar, quem está à nossa volta. Veja, o administrador astuto faz exatamente tudo isso que eu acabei de falar com uma finalidade por trás, que ele seja acolhido, recebido e cuidado em seguida. Nós temos uma motivação muito superior, a vida de pessoas sendo resgatadas. Não seria dedicação maior, então, que a nossa colaboração, contribuição e entrega seja proporcional? Sim ou não? Esse é o grande questionamento de Jesus, e esse é um porquê dessa parábola ser um desafio tão complexo para os discípulos. O que nos leva, então, ao terceiro item, a terceira lição que a gente tem no texto. Pode passar, por gentileza. Não permita que o dinheiro ocupe o lugar de Deus. Vamos ler juntos? Não permita que o dinheiro ocupe o lugar de Deus. Esse é uma das partes que mais me entristece, sendo bem sincero. Porque a gente vive hoje no que a gente pode chamar de um pêndulo de frustração. Quem fala sobre isso, eu já disse algumas vezes isso aí no culto jovem, já falei a rodo, é o pêndulo de Schopenhauer. A gente sai da ânsia de ter para a frustração ou o tédio de possuir. A gente constrói a nossa vida baseado em ansiar coisas que disseram para a gente que a gente tem que querer. A gente mede, por exemplo, tudo bem, não é incêndio, dá tudo certo. Eu vi que vários olhinhos arregalaram, não foi só o meu. E eu vi que vocês estão fazendo o meme da minha reação aqui na semana passada. Vocês vão tudo para o gabinete. O que eu estava falando mesmo? Até perdi aqui. Certo. Nós vamos do pêndulo da frustração, da ânsia de ter, até a frustração de possuir, porque nós somos instruídos a ansiar cada vez mais coisas materiais, como se essas coisas validassem a nossa prosperidade. É mais ou menos assim. Eu entendo que alguém está bem de vida se ele tem um carro novo. É ou não é assim que as pessoas entendem? A gente sabe que alguém ganhou dinheiro porque ele falou e comprou uma casa melhor. Ou que alguém está bem de vida porque a gente olha o Instagram e a pessoa está viajando de novo. Sei que você conhece gente que viaja bastante, né? Mas a gente mede assim. A gente até brinca com a pessoa. A gente estava enchendo o saco do pastor Fábio, que ele estava de férias esses dias, foi para os Estados Unidos, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, a gente mede as coisas assim. E a gente cria, então, uma ânsia de possuir aquilo que nós não temos. E quando a gente constrói aquilo que nós não temos, a gente logo arruma uma outra coisa para a gente querer de novo. E quando a gente tem uma coisa que a gente queria, e a gente não tem algo que a gente não tem, a gente vai procurar outra coisa para querer. Eu estava vendo sobre isso, a crise da Apple, na última semana, porque foi lançado no finalzinho de setembro agora, o iPhone 16. Se você não se importa com tecnologia, você não está nem aí para isso, estamos juntos, está tudo bem. Lá, e saiu um último iPhone que lançou, e aí a galera comprou. Só que quem comprou e foi fazer o review, ou quem comprou e chegou em casa e abriu, viu que o iPhone 16 é a mesma coisa que o 15. Não tinha nada de muito inovador, porque na verdade o que eles prometeram para a gente é o seguinte: vai ter uma inteligência artificial que vai mudar a sua vida, vai ser igual o Homem de Ferro. Você vai falar com o iPhone, ele vai fazer todas as coisas e tal. O Apple Inteligência. E o telefone não veio com a função porque ela não está pronta. E a gente então olha para aquilo ali, aí você vê a galera comprou a parada, é o último que saiu,
o recurso que é novo não tem, e a pessoa olha para o antigo e fala, é a mesma coisa. Eu abri o meu YouTube e coloquei lá a sessão, eu gosto de tecnologia, entrei lá, quase todos os reviews que eu achei eram comparações entre o 16 e o 15. Por que vale a pena ficar com o iPhone do ano passado? Essa frustração que deixa todo mundo revoltado, e as ações da Apple já sentiram o impacto desse lançamento, nós estamos moldados a ansiar sempre mais, porque nós queremos possuir mais, mas isso tem uma origem muito importante. A gente acaba colocando nas coisas que nós possuímos o lugar de Deus. Então nós só vamos ser felizes quando a gente conseguir fazer aquela viagem, comprar aquela casa, ter aquele carro, ganhar aquele tanto de dinheiro. Nós só vamos conseguir contribuir e ajudar na igreja quando as coisas estiverem sob uma perspectiva financeira muito mais confortável. E nós também nos modelamos a enxergar e a julgar a nossa vida e a dos outros pela perspectiva do ganho financeiro. Olha que interessante. Se a gente descobre que o fulano A, ou B, ou C ganha mais, a gente muda às vezes até o tratamento com a pessoa. Isso é terrível, porque no fim das contas o que a gente está olhando é para aquilo que a gente produz materialmente, e não pelo valor que as pessoas têm por aquilo que elas são em Deus. E a gente muda também o nosso entendimento sobre o que Deus está fazendo sobre nós. Então só é bênção de Deus se existe abundância financeira. Deus só está me prosperando, ou só está fazendo a sua obra na minha vida, se eu tenho abundância financeira. E aí a gente usa aquela velha frase, meu Deus é o Deus do ouro e da prata. Que a gente usa para dizer assim, meu Deus vai me dar dinheiro. Que é a forma da gente dizer, Deus não vai ter filhos pobres. Se você é pobre, então está faltando Deus, talvez. Porque a nossa lógica se modela, então, pela perspectiva do dinheiro. E aí sim, nós torcemos os nossos relacionamentos, então, por causa do dinheiro. Você enxerga como que é fácil a gente entrar por esse caminho? Jesus fala várias vezes em várias parábolas, mas a maior parte delas é sobre coisas que têm algum valor material, tesouro, moeda, é sobre a riqueza disso ou daquilo. Por que Jesus fala sobre isso? Porque o nosso coração queima por essas coisas. Eu estava lendo esses tempos atrás, e terminei de ler, o livro O Hobbit, do Tolkien. E nesse livro tem um personagem que aparece na história, que é um dragão chamado Smaug. E os dragões, no universo que esse autor criou, eles são atraídos pelo dinheiro. E quanto maior a ganância das pessoas e mais dinheiro elas acumulam, mais riquezas elas têm, mais elas atraem a ira do dragão. É interessante essa paráfrase entre o dragão, que significa a perdição, e ele toma tudo que as pessoas têm de mais importante, que são as suas riquezas. Na história, se você não leu, tem uma raça de anãos e eles acham muitos tesouros numa montanha e eles vivem então em função daquele dinheiro, daquela riqueza, daqueles tesouros que eles acumularam, e eles vivem em torno daquilo, e então eles são advertidos, abandonem o amor pelas riquezas. O amor pela riqueza atrairá a perdição dos anãos, o texto diz. E então é exatamente o que acontece. O amor pelas coisas faz com que praticamente uma espécie inteira seja extinta. E sabe qual é a paráfrase disso com a nossa dinâmica? É o amor pelas coisas que nós possuímos tira os nossos olhos sobre as coisas que realmente importam. O amor sobre as coisas atrai exatamente aquilo que gosta das coisas. Gente que gosta muito de possuir e de ter coisas, atrai gente que gosta de possuir e ter coisas. Gente que gosta demais, que aprecia demais o tesouro que acumulou, em algum momento vai atrair alguém que gosta daquilo que você tem. Porque nós todos temos a ânsia de possuir o que não temos. Vocês entendem como é o ciclo? É por isso que o pecado do amor ao dinheiro é um pecado de servidão. Quem vive em função de dinheiro, de posse, de questão material, tem um novo senhor, o dinheiro. Então, no dia que na igreja em que essa pessoa congrega, a palavra não for de vitória, ela vai procurar outra igreja. No dia que a igreja não falar sobre riquezas, sobre prosperidade, ela vai procurar outro lugar que fale exatamente o que ela quer ouvir. Porque ela está buscando o Senhor dela, o dinheiro, não o Senhor dos senhores. Você entende o perigo disso? Essas são as lições que nós aprendemos.
a mensagem verdadeira e o tema constante do ensinamento é que nós precisamos lidar com isso. Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Versículo 24 de Mateus 6, vocês não podem servir ao Deus e ao dinheiro. Versículo 33 do mesmo capítulo, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em momento algum, Jesus fez ou disse alguma coisa que encorajasse seus discípulos a prender seus corações e as suas esperanças à prosperidade material ou a posses de terras. Na verdade, todas as parábolas que mencionam o dinheiro transmitem uma mensagem oposta. As coisas que nós recebemos do Senhor, elas estão sobre a posse do Senhor. E quando nós servimos a Deus, Deus faz por meio daquilo que nós temos e somos. Por isso que nós não nos apegamos àquilo que nós construímos, mas sim à obra que Deus opera em nós. E eu tenho uma frase de encerramento que diz assim: o maior investimento dessa vida está em investir em pessoas. Os filhos da luz investem em relacionamentos para que eles frutifiquem graça de Deus. Essa é a verdade. Sabe por que nós investimos, nos movemos e fazemos tanto do que temos? É porque nós queremos que o reino do Senhor avance. Nós queremos que as pessoas que estão à nossa volta conheçam a Jesus e sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Mesmo que isso seja para nós um desafio de abnegação e de entrega. E é sobre isso que eu queria que nós orássemos agora no final do culto. Eu te convido a ficar em pé no seu lugar. Administrar a vida é o nosso maior desafio. Nós precisamos aprender no final da nossa infância a administrar o nosso tempo, os nossos recursos, o nosso conhecimento, para que nós possamos construir algo para a nossa vida, para a nossa própria história. Viver nessa vida também inclui administrar recursos. Mas existe algo nessa caminhada que exige de nós fé e fé verdadeira. Confiar de que Deus é o maior interessado na sua vida e de que absolutamente nada faltará. De que mesmo que as coisas e os reveses da vida venham sobre você, o Senhor não deixará faltar. Então o teu coração não precisa se prostrar diante do dinheiro. Você não precisa torcer os seus relacionamentos e a sua perspectiva de reino a fim de garantir a sua subsistência. Mas sim, você precisa confiar em Deus e investir por meio daquilo que Deus te deu na vida de outras pessoas. Os nossos relacionamentos são os bens mais preciosos que Deus nos deu. Essa é a grande lição tirada da história do administrador astuto. No fim das contas, o grande e maior tesouro guardado nessa existência são os relacionamentos que nós possuímos. Os filhos do mundo já entendem que quando as suas forças não conseguem avançar, eles podem tirar das pessoas, mas nós podemos investir nas pessoas para que a colheita seja ainda maior no reino de Deus. Que Deus te abençoe, prospere os seus caminhos e transborde na sua vida a generosidade, a bondade e a abnegação para que o seu Senhor seja o Senhor da sua provisão, dos seus recursos, das suas perspectivas, para que a sua vida seja poderosa para transformar a história de muitos outros. Que o que você investir aqui financeiramente, materialmente, seja colhido no reino dos céus, para a glória de Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado porque o Senhor ministra sobre nós as suas verdades e nós confiamos nisso. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a cumprir a sua vontade. Que o Senhor nos auxilie a sermos fiéis e diligentes na administração da nossa vida, visando algo muito maior do que os nossos próprios interesses, a vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude a ambicionar coisas prósperas, sim, para que a nossa generosidade também acompanhe. Que o Senhor nos auxilie a seguir num caminho onde a nossa visão de cuidado e de amor seja muito maior do que apenas as regras, os combinados, os acordos que nós temos para conviver como igreja, mas que sejam latentes atitudes de um coração generoso e amoroso. Eu te peço em nome de Jesus, nos ajude a investir mais,
a orar mais, a entregar mais dos nossos recursos, que não são só dinheiro, também envolve trazer para dentro de casa, receber pessoas que nós vamos precisar investir daquilo que nós temos e daquilo que nós somos, que nós possamos investir em relacionamentos para que a colheita seja eterna. É isso que eu te peço, Senhor. Não nos permita nos tornarmos mesquinhos, mas que sejamos os discípulos que plantam e frutificam para a glória de Deus. É assim que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar. Vamos aplaudir ao Senhor, palavra de bênção nessa manhã. Glórias a Deus. Todas as palavras da série, as parábolas de Jesus estão no nosso canal no YouTube. Você tem lá uma playlist escrita As Parábolas de Jesus. Assista, reassista e você vai ser edificado para a glória de Deus. Para irmos embora nessa manhã, duas coisas muito importantes. Um lembrete: hoje começa o culto júnior para crianças de 9 a 12 anos de idade. Então, se você tem filhos nessa faixa etária, você que nos acompanha também, a entrada deles é lá pelo templo hoje à noite. Já estarão lá, vão ser recebidos com festa, um ambiente preparado para eles. Parte daquilo que estamos fazendo de discipular a nova geração para que eles temam ao Senhor. Amém, queridos? Então, assim, estamos muito felizes para a glória do seu santo nome. E você que nos visita pela primeira vez hoje, passa na sala VIP, nossa equipe de integração está à sua disposição. Queremos te conhecer, saber quem você é, orar por você, te entregar um presente e para que você saiba, Deus tem um plano na sua vida e aqui é tudo sobre o Senhor Jesus. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Fique em pé no seu lugar. Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã. Você que já votou, parabéns. Você que ainda vai votar, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor derrame graça sobre sua vida. Erga suas mãos aos céus. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Obrigado por estarmos aqui e pedimos que os ensinamentos de Jesus sejam para nós muito mais do que um assentimento mental, do que uma concordância intelectual. Seja uma palavra de vida que muda o nosso coração. Muda-nos um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada ministração, para que a imagem do Filho de Deus seja impressa claramente nas nossas vidas. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com o seu povo aqui presente, com todo ele espalhado sobre a face da terra. E o povo de Deus diz amém. Dê um aplauso ao nome do Senhor. Tenha uma semana de vitória. Vá na graça e na paz do Senhor Jesus. Que Ele te abençoe. Semana de vitória para você.